Saudações a todos, eu sou Anubis e bem, a Copa do Mundo já acabou, a França perdeu e a Espanha ganhou o campeonato. O ponto é, a França talvez foi a seleção mais enaltecida desta Copa e teve um personagem desta seleção que se destacou mais do que todos ali, que é o tal do Michel ou Michael Olise ou Olise, não sei como se pronuncia o nome dele, né? Tem aspectos bem interessantes desse personagem que eu decidi trazer algumas reflexões aqui para vocês. Então, vamos nessa. Shorak Nebak, Sebek Reunak Teta, Udiat Medunet Yerhenu. Quem acompanhou a Copa do Mundo viu que muito antes do campeonato começar, uma seleção foi enaltecida praticamente como a campeã de uma maneira prévia, muito antes de qualquer bola entrar em jogo, que foi a França, né? Todo mundo pagou um pau gigante para a França, falando que era a melhor seleção da Copa e papapá, e acabou que eles terminaram em quarto lugar, assim, decepcionando muitas pessoas, inclusive esses analistas, esses críticos de futebol, enfim. O ponto é que isso decepcionou muita gente, mas teve um personagem no meio disso tudo que acabou se destacando mais do que qualquer outro nesta Copa, em especial ali na seleção francesa, que foi o Michel Olise. Ele é um cara assim bem, vamos dizer assim, peculiar, para dizer o mínimo, né? Ele compunha um trio ali junto com o Dembélé e o Mbappé, se eu não me engano ali, que a França estava num tal estado assim de bajulação que muitos falaram que na verdade a França era um novo Brasil e que esses três jogadores eram ali a trinca ali do Brasil nos anos 90, 2000, que era o Rivaldo, o Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho, né? E, bom, foi decepcionante para muitas pessoas. A França terminou em quarto, tomou um cacete da Inglaterra num jogo completamente maluco, que foi, se eu não me engano, 7 gols, assim, numa partida que, enfim, eu acho que foi 5-4, não tenho certeza, para a Inglaterra. Enfim, foi um jogo completamente atípico. E a grande promessa aí da França era um cara que estava estreando aí na seleção da França, que foi esse Michel Olise. E, enfim, todo mundo falou que ele era muito bom jogador e o cacete, papapá. O ponto é que esse cara, ele não se destacou pelo futebol. Até porque ele ficou bem aquém do que foi especulado em torno dele. Ele acabou se destacando aí, na verdade, pela farmação de aura. Né? Esse termo daí está em voga, acho que é reflexo de uma doença social aí que a gente vive, mas isso é um papo para um outro vídeo. O que eu vou falar aqui para vocês é sobre esse Michel Olise, que é um cara que, assim, ele é muito ponto fora da curva, né, em todos os aspectos. Eu acho que sei por que isso, porque na verdade ele é autista. E isso não seria nenhuma surpresa no futebol, porque outro grande jogador que também quase ganhou a Copa aí, o Messi, também é autista. O problema é que, vamos dizer assim, o Olise ele foi gourmetizado, né? Ele, inclusive, eu acho que tudo isso por trás dele é uma grande estratégia comercial dele mesmo, aproveitar a Copa para criar essa imagem dele para tentar fechar contratos melhores com outros clubes, mas o ponto aqui é que o cara soube fazer um marketing do caralho. Ele, inclusive, contratou uma fotógrafa que não pode entrar nos Estados Unidos, enfim, por causa de burocracia lá de visto, e FIFA e o cacete a quatro, e ele que contratou ela para tirar fotos dele, decidiu fazer isso na própria casa dela, na TV, e decidiu fazer isso de uma maneira toda conceitual, toda, enfim, toda artística e única, e isso acabou chamando muita atenção dele em torno de um perfil do Instagram dele, que se quer ter a foto dele. Então ele se colocou ali como um personagem misterioso, e enfim, muita farmação de aura e muito pouco futebol como resultado, né? Novamente, para mim, isso é claramente uma estratégia de marketing aqui. Mas eu não estou aqui para falar nada disso. Eu estou aqui para falar sobre o efeito, a onda que este cara surfou. Eu fiquei tão curioso que eu visitei o perfil dele, né, no Instagram, e eu vi várias fotos, enfim, várias pessoas também comentando todo esse aspecto aí. E o que mais me impressionou de cara foram as próprias mulheres. Inclusive, eu separei alguns comentários aí para vocês. Teve uma que inclusive, falou assim: gostoso e performático, do jeito que eu gosto.
Aí tem outro falou, né? Que lindo. Enfim, vários comentários ali ridículos. Por quê? Porque o Olysée, ele na verdade é inglês, ele nasceu na Inglaterra, mas se eu não me engano a mãe é argelina e tem nacionalidade francesa e o pai é nigeriano. Então o cara assim é um caleidoscópio, um atlas aí de vários países, né? E ele decidiu voluntariamente jogar pela França, sendo que ele poderia ter direito a jogar por esses países também, mas a arrogância, a empáfia dele, que é muito típica dos franceses, né? Qualquer um que conhece a cultura francesa mais a fundo, percebe que essa vaidade é muito típica dos franceses, né? Ele decidiu jogar pela França, achando que tinha condições de, enfim, ganhar a Copa por meio de ser um jogador da França, né? E a ironia suprema é que ele poderia ter jogado pela Inglaterra, porque ele tem cidadania inglesa. Curiosamente, a Inglaterra ganhou, deu um cacete, né, na França e ficou no terceiro lugar, enquanto a França ficou no quarto, né? E, enfim, todo esse aspecto assim do Olysée, toda essa babaquice aí, toda essa gourmetização, tem muitos pontos aqui que são muito convergentes com o momento que a gente está vivendo, que é essa cultura imbecil da farmação de aura. Vou fazer um vídeo específico sobre isso, não é o tema aqui. Mas o que é interessante aqui é como esse cara, sabendo disso, provavelmente o empresário dele, o agente dele, criou esta imagem em torno dele para, vamos dizer assim, surfar essa onda de farmação de aura, né? De coisas conceituais e pipipi, popopó, toda essa babaquice aí. Pois bem, aí eu te pergunto, imagina se o Olysée tivesse decidido jogar ali pela Argélia ou pela Nigéria. Você acha que as mulheres que falaram que ele era gato iam falar que ele era gato? Como é que é a frase lá? Gostoso e performático. Imagine que esse jogador não fosse performático, não tivesse toda essa aura em torno dele. Será que ele seria notado? Será que ele ia ser performático? Porque se eu acho que se ele não fosse performático, ele não ia ser achado gostoso, não é verdade? E, curiosamente, ele não é um cara, vamos dizer assim, que se destaca pela sua estética. Ele tem uma marrazinha ali, um jeito super introspectivo e maluco, que novamente eu acho que é reflexo tanto do autismo dele, que também pode ser reflexo de quão ele é bom jogador. Para quem não sabe, o autismo te dá um hiperfoco, e esse talento dele de jogar futebol talvez seja reflexo disso, né? E dois, enfim, ele simplesmente, assim, eu não gosto de pontuar muitos aspectos assim, porque parece que é uma tabelinha, né? Mas eu acho que vocês entenderam o ponto central aqui do cara, né? Ele simplesmente criou uma aura em torno dele e decidiu monetizar essa aura. E o resultado foi pífio. Mas o meu ponto que mais me chamou a atenção é esse enaltecimento dessa imagem dele, que é reflexo dessa cultura de farmação de aura. Novamente, eu fiz aqui os meus dois últimos vídeos aqui nesse canal foram, enfim, sobre eventos da Copa, né, um assunto recente, e certos elementos ali me chamaram bastante atenção. O primeiro deles foi ali do vídeo do Yamal, que você pode inclusive ver aqui, toda a polêmica envolvendo a nova namoradinha dele, e o interesse da parte dela de farmar a aura dele. E um outro ponto aqui, que é o caso que é o completo oposto do caso do Yamal, que é o caso da princesa da Espanha com um outro jogador da Espanha, que é o Gavi, que é um caso completamente oposto do Yamal, você pode conferir aqui. Mas o caso do Olysée, ele talvez seja mais sintomático, porque ele vai de encontro a essa patologia social da farmação de aura, né? E, no fundo, o que essa farmação de aura é reflexo? É reflexo de uma sociedade do espetáculo, onde você não precisa entregar resultado, você não precisa ser alguma coisa. Basta criar uma imagem patética sua em torno das redes sociais e, enfim, surfar esta onda, que foi o caso do que aconteceu com o Olysée. Aquele comentário da mulher que falou que ele era gostoso e performático do jeito que ela gostava, novamente, você acha que se ele não fosse performático, ele ia chamar atenção? Se ele não chamasse atenção, será que ele ia ser gostoso para ela? Vamos pegar esse cara, esse Olysée, tirar ali toda essa estética, essa marra dele, esse jeitinho, raspar a cabeça dele e botar ele para vender bala no sinal. Será que ele seria gostoso para essa mulher? Tenho com certeza que ele seria bastante performático como vendedor de bala, né? Mas ele ia ser invisível para ela. Na verdade, ele já seria invisível se ele jogasse pela Nigéria, por exemplo, porque
não ia ter todo esse glamour que também é muito típico dessa cultura francesa decadente, né, em torno dele. A própria palavra glamour já é francesa, né, e é bem sintomática a respeito da cultura da França. Enfim, esse caso do Olysée me chamou a atenção porque vai de encontro exatamente o momento que a gente está vivendo, né? Essa cultura patética de culto à imagem, que por ser uma imagem, por si só não significa porra nenhuma. A seleção que foi enaltecida aí como a principal acabou no 4º lugar. Todo mundo se decepcionou. E o Olysée, que era a grande promessa do jogo da Copa, acabou se revelando um grande nada. Eu tenho inclusive um outro vídeo aqui que eu fiz sobre o Romário, teve um comentário muito peculiar do Romário, né, sobre o Olysée, né, que ele disse que o que o Olysée conquistou até agora? Ele foi campeão pelo Bayern, pela Bundesliga, e o Romário falou literalmente, ganhar a Bundesliga pelo Bayern é a mesma coisa de perder o cabaço num puteiro. Who's the best player per country right now? England, Harry. Germany, Yeah, sure. Brazil? Oh, no. Aí eu pergunto a você, quem caralho é o Lise pra falar que não sabe de ninguém do Brasil? Porque assim, não ganhou nada. Ganhou o título da Liga agora pelo Bayern, né? Mas ganhar a Bundesliga pelo Bayern é a mesma coisa de perder o cabaço na zona, cara. Então assim, tem que baixar a bola. E outra, eu falava pra caralho, falo até hoje e sou fã de quem fala. Mas pra falar, tem que fazer. Então, novamente, muita conversa mole, muita marra, muito marketing, muito pouco resultado. E traçando um paralelo com esses últimos vídeos que eu fiz aqui sobre a natureza feminina, sobre a hipergamia das mulheres, esse é o grande ponto aqui. Você não precisa ser nada, você precisa aparentar, ter valor, ter essa marra, ter essa imagem, e você pode ser um completo nada, não entregar nenhum resultado, ficar muito aquém das expectativas e mesmo assim ser conceitual, ser gostosão. Farmar aura talvez seja a melhor forma de pegar a mulher hoje em dia, na verdade. Isso talvez explique essa obsessão, essa patologia social em torno de farmação de aura. Ninguém precisa ser mais nada, você só precisa sustentar bem uma imagem pública. Enfim, era essa reflexão que eu tinha para trazer para vocês. Fica à vontade aí nessa seção dos comentários, deixa o seu like e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.